ainda está na programação, a gente fazendo aquelas aulas introdutórias, mas agora já entrando um pouco no assunto desse semestre, né, mais específico, que seria a aula de sequências de ressonância magnética, né, que já era uma aula do 8º período, que sempre o pessoal pede, porque é uma base para todo o semestre, tá bom? Então, eu vou começar com ela hoje, a gente vai sempre falando muita coisa ao longo dos módulos, então, assim, vocês vão ver que a gente vai repetir muita coisa, então, assim, a gente aprende entendendo e, claro, na repetição, quando a gente coloca em prática. Não adianta vocês entenderem aqui na aula hoje, depois nunca mais praticarem, vocês vão esquecer. Então, nós vamos falar hoje, vamos repetir nos módulos, e quando vocês estiverem no ambulatório, vocês têm que praticar, tá? Vocês têm que pegar, olhar, lerem os laudos, me mandem qualquer dúvida, tá? Porque é assim que a gente aprende, tá bom? Deixa eu colocar os slides aqui. Alguma dúvida desse comecinho aqui? Não? Então, vamos lá. Gente, aulas de sequências de ressonância magnética. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Como vocês sabem, pessoal, eu costumo falar, né, com vocês que a ressonância magnética é um mundo paralelo, tá? E eu gosto de falar muito prática para o pessoal entender, sabe? Ô, gente, qualquer dúvida, se tiver alguém querendo entrar, alguma coisa aí, vocês me mandem no microfone, porque eu não estou vendo aqui o chat mais, tá? Aqui, eu não estou vendo... Professor, tem um colega, Paulo, ele está tentando entrar, se puder aceitar aí, por favor. Eu não aceitei não. Aqui, eu permiti. Ah, tá, agora sim. Deu certo? Acho que agora sim. Deu certo, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Gente, só para vocês terem uma noção, a ressonância magnética, ela é um exame que a gente tem inúmeras possibilidades, tá? A gente consegue fazer... eu costumo falar que a gente consegue brincar com o sinal de qualquer coisa. Por exemplo, eu estou com uma água aqui. Se eu quiser fazer o sinal dessa água ficar branco, eu consigo. Se eu quiser fazer o sinal dessa água ficar escuro, eu consigo. Imagina que ao invés de água, seja sangue. Se eu quiser fazer com o sinal do sangue ficar brilhando, eu consigo. Se eu quiser fazer o sinal do sangue ficar escuro, eu consigo. Imagina que é um lugar que ao invés de sangue, seja gordura. Se eu quiser fazer o sinal da gordura brilhar, eu consigo. Se eu quiser fazer o sinal da gordura ficar escuro, apagar, eu consigo. Ou seja, eu consigo brincar com as estruturas. Eu consigo saber exatamente, né, o ponto de leitura da máquina de cada elemento, tá? De cada metabólito. Então, eu consigo, né, muitas vezes, né, saber, por exemplo, um tumor, qual o tipo de metabólito que tem dentro daquele tumor, tá? Só para vocês verem, né, para vocês entenderem como que é robusto uma máquina de ressonância. Só, assim, curiosidade, quantos quilos vocês acham que pesa uma máquina de ressonância? As 2 toneladas aí. Eu estaria 1 tonelada. Disso aí para mais, gente. Tem máquina, por que eu não vou falar disso aí para mais? Porque tem máquina de ressonância que é de 10 toneladas, tem máquina de ressonância que é de 5 toneladas, a média ali umas 4 toneladas, né? Mas tem outras que são as de campo aberto, que é 2 toneladas, mas são máquinas que, por exemplo, se você colocar uma máquina de 10 toneladas num prédio de 20 andares, se você colocar ele no 10º andar, você vai ter que fazer uma baita de uma estrutura para poder reforçar. Fora que esse gantry, ele vem montado, ele tem que ser pegado por um guindaste, ele não vem desmontado para poder montar na hora, não. Esses aparelhos, eles vêm importados de fora, né? A Philips, se eu não me engano, é holandesa, a GE é americana, a Siemens é alemã, né? Esse magneto, eles vêm de fora, e aí o resto da máquina é montada aqui, mas essa parte não, entendeu?
Então, ele vem com guindaste, tudo, é todo uma estratégia para você montar uma ressonância magnética. Fora que não pode ficar do lado de elevador, porque senão pode dar interferência. Não pode ficar do lado de um estacionamento, porque senão pode dar interferência. Então, é cheio de picuinha a ressonância magnética. A ressonância magnética, gente, a gente costuma falar o seguinte, que é um aparelho que ele é o rei, né? Ele tem que ser, assim, isolado, ele tem que ter toda uma estrutura própria, a gente faz uma gaiola para impedir, bloquear artefatos externos dentro da ressonância magnética, né? É a gaiola da ressonância. Uma outra pergunta, só para vocês entenderem as dimensões. Quanto vocês chutariam que custa uma máquina dessa? 800 mil dólares, mais ou menos. 800 mil dólares. Convertendo para real, dá quanto aí, 800 mil dólares? O real tá o quê? Quantos? Uns 4.800 milhões aí. Quanto que deu em reais? Uns 4 milhões e 800. 4 milhões. Isso, vocês estão bem, exatamente. A ressonância hoje custa em torno de 5 milhões de reais, tá? E tem um custo mensal de 100 mil reais por mês, tá? Ou seja, um custo mensal, né, 100 mil reais. Então, assim, para vocês entenderem como que é robusto, como que é um aparelho, né, mais sofisticado, que é um aparelho que é mais caro, não é todo lugar que vai conseguir ter um aparelho de ressonância magnética, mas hoje é um aparelho que resolve muita coisa, como vocês vão ver. E aqui a gente tem as bobinas, tá? Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Cada bobina, ela é encaixada em uma parte do corpo. A gente tem a bobina do crânio, que encaixa, por exemplo, no crânio, a bobina de ombro, a bobina do abdômen, a gente tem uma bobina flex, que ela é moldável, né? A bobina de joelho, de tornozelo, para fazer cada tipo de exame, tá? E aí, gente, a gente tem inúmeras sequências na ressonância magnética, como eu falei para vocês, né, são incontáveis sequências na ressonância magnética, e a gente vai falar aqui sobre os pontos principais de cada sequência básica, né, que tem na ressonância magnética, aquelas sequências que a gente tem que ter uma noção, tá? Claro que eu não vou ficar ensinando para vocês sequências avançadas, que isso é muito específico, eu vou, no caso aqui, citar algumas para vocês entenderem como que é interessante, mas eu não vou cobrar isso de vocês, mas vocês entendendo essas sequências avançadas, vocês vão ver a magnitude da ressonância magnética. A ressonância hoje, ela gravem isso, a nível celular, gente. Isso não é recente, já tem um tempo no Congresso, que a gente já viu fazer na ressonância magnética de uma divisão celular, tá? Uma imagem de ressonância de uma divisão celular. Então, cada vez que passa, né, a gente vai tendo esse aperfeiçoamento, né, dos exames de imagem. A tecnologia vem aí, a própria inteligência artificial, igual eu falei para vocês, vem para somar, para ajudar, diminui o tempo de exame, melhora as imagens, né? Então, assim, a gente está cada vez mais evoluindo nesse mundo. Então, aqui a gente tem diversos exames, né, exames que, eu vou ficar assim, que eu acho que é melhor para que eu fico com a setinha. Tem exames de que a gente chama de tractografia, que a gente vê os tratos, né, os tratos córtico-espinhais. Tem o exame de perfusão, que eu vou explicar para vocês. Tem a angiorressonância, ressonância fetal, a gente pode fazer ressonância fetal, né, a gente pode fazer reconstruções muito bonitas na ressonância, tá? Então, assim, são inúmeras sequências. A gente vai começar a falar nas sequências principais da neuroradiologia, tá? Essas aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? O T1 e T2, que são as sequências mais básicas de todas as áreas da ressonância magnética, seja neuro, abdômen, músculo esquelético. Então, a gente consegue, né, saber o que é um T1 e T2 muito fácil. Eu vou explicar para vocês de uma forma que vocês não vão esquecer, tá? E a gente tem que entender o que é um T1, o que é um T2, qual é a característica de cada um, tá? A gente tem um FLE, né, que eu vou explicar para vocês o que é.
O gradiente eco T2, que infelizmente, gente, a gente tem, por conta de fabricantes, um nome em cada fabricante. Isso atrapalha muito para todo mundo que está começando, né? Na GE, você tem o nome de Swan, na Philips você tem o nome de SWI, na Siemens de T2 Estrela. Então, assim, cada marca vai ter um nome, mas são todas as mesmas sequências. A gente tem a famosa difusão, que foi um divisor de águas na ressonância. Por que eu coloco junto difusão e ADC? Porque elas sempre andam juntas, vocês podem guardar isso aí. E o T1 com Gadolin. Então, vamos começar com T1. Gente, T1, o que vocês sabem sobre T1? Rapidamente, o que vocês entendem quando fala assim, T1? T1, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? O que é isso aqui que eu estou apontando, gente? Líquor. Líquor. E aí, como que está o líquor aqui em T1? Preto. Preto. Então, a primeira coisa quando fala em T1, o pessoal geralmente pensa assim, T1, o líquido fica escuro. Ok? T1, o líquido fica escuro. Gravem uma outra coisa. T1 é a sequência mais anatômica que tem. Tá? Se eu cortar um cérebro, fazer lá uma necrópsia, e cortar um cérebro, pegar a peça macroscópica e olhar, e fazer uma sequência T1, vai ser o que mais se aproxima da peça macroscópica. Então, a sequência mais anatômica que tem é T1. Se eu cortar o cérebro exatamente nessa posição, eu vou ter os ventrículos aqui, laterais, e eu vou ter internamente aqui o quê? A substância branca. Como que está a substância branca aqui em T1, gente? Ó, isso é a substância branca. Ela está o quê? Branca, né? Ela está, né, brilhando. Então, ou seja, a substância branca em T1 é branca. E a substância cinzenta, que é o córtex, que é só o contorno dos giros, né? O córtex é só isso aqui, para quem não sabe, ó, a substância cinzenta. Como que ela está em T1? Mais cinza também. Mais cinza, o sinal intermediário, ou seja, ela está mais cinza. Então, resumindo T1, a gente tem essas três coisas, gente. Ó, T1 e neuro, tá? T1 e neuro. É a sequência. Aliás, esquece neuro. T1. T1 em tudo. É a sequência mais anatômica que tem, inclusive em neuro. É a sequência que o líquido, não o líquor somente, o líquido vai ter um baixo sinal, ou seja, onde que eu tenho líquido no crânio? Eu tenho no líquor cefalorraquidiano. Então, o líquor vai ter o quê? Baixo sinal. Além disso, no crânio, eu tenho a substância cinzenta, o que? Cinza, tá? Que é o contorno, é o córtex, que eu dei o zoom aqui para vocês verem, tá? E eu tenho a substância branca, o quê? Branca. Então, é muito fácil reconhecer um T1. Se a substância branca estiver branca, o líquor estiver escuro, eu estou no T1. Tá? E o córtex cinza? Corrobora, mas o córtex cinza pode ficar em outras sequências. Mas essas três coisas vai estar presente em T1. Tá? Porque T1 é a sequência mais anatômica, o líquor fica escuro, a substância branca, e a substância cinzenta, o próprio nome fala, a substância cinzenta fica cinzenta. Tá? Tranquilo? Vamos ver agora o T2. Qual que é a diferença aqui do T2, gente? Já olhando aqui, sem eu falar nada aqui para vocês. Só olhando essa imagem aqui. Líquido brilha. O líquido brilha. O que mais? A parte cinzenta tá mais preta. A parte cinzenta? Será que é a parte cinzenta? A cinzenta não, branca. Isso. A substância branca está escura. Tá? Olha lá, ó. Substância branca. Olha aqui, ó. Tudo isso é substância branca. A parte interna é a substância branca, ó. Substância branca, aqui em T1, branca. Em T2, escura. Tá? Então, o líquor brilha e a substância branca, escura. E a substância cinzenta, como que tá? Cinza. Cinza. Continua cinza.
tá? Ela não muda muito. Então, T2, ela tem uma alta do sinal do líquido, a substância cinzenta continua com o sinal intermediário, cinza, porém a substância branca, ela fica hipointensa comparada com a substância cinzenta, ou seja, ela fica mais escura, tá? Em outras palavras, ela fica mais escura, tá? Agora, peguem essa sequência T2. Imagine eu pegar essa mesma sequência, igual, e aí, lembra da água? Vou falar assim, beleza, a água está brilhando em T2. E aí eu quero apagar o sinal da água. E eu consigo apagar somente o sinal da água sem mexer no resto. Eu consigo fazer o que eu quiser na ressonância magnética. Então eu vou apagar o sinal da água. Eu fiz isso aqui, ó. Apaguei. É a mesma coisa, só que eu fiz isso aqui. Que sequência é essa? É o flare. Então, nada mais é, gente, o flare é um T2 em que o líquor não brilha, em que eu apaguei o sinal do líquor. Eu falei água para vocês entenderem, mas é o líquor, tá? É o líquor. Grava líquor, tá bom? Então, aqui, T1, substância branca, branca, líquor escuro, aqui, substância cinzenta, cinzenta. Aqui, T2, substância branca escura, substância cinzenta, cinzenta e líquor brilhando. Só que eu pego o líquor, não a água, tá? Não a água. Peguei a água aqui para dar o exemplo, mas acabou que não é legal, porque eu vou explicar para vocês por quê. Imagina o líquor, tá? Eu pegar o sinal do líquor e apagar, eu vou ter o flare. Então, o flare, eu consigo suprimir o sinal do líquor. Para que eu faço isso, gente? Porque é o seguinte, imagina se eu tenho uma lesão aqui que tem um edema em volta. Se eu tiver um edema aqui, o líquor e o líquido, ele vai brilhar em T2, correto? O líquido brilha em T2 e tem baixo sinal em T1. T1 fica escuro o líquido, T2 o líquido fica brilhando. Então, se eu tenho uma lesãozinha aqui que tem um edema, ele pode confundir ou pode ser difícil de ver por conta do quê? Do sinal do líquor circulando entre as fissuras cerebrais, tá? Entre os sulcos cerebrais, entre os sulcos, fissuras, cisternas. Então eu posso ver com mais dificuldade algum tipo de edema ou algum tipo de pequena lesão. Imagina se eu tenho uma lesãozinha muito pequena aqui de esclerose múltipla, por exemplo. Eu fico na dúvida se aqui é uma lesão de esclerose ou não. Agora, quando eu apago o sinal do líquor, qualquer tipo de edema ou lesão eu consigo ver muito melhor, tá? Porque eu apaguei o sinal do líquor. Então, o edema não vai ser apagado, tá? Porque o edema é água. Por isso que eu falei que eu não dei um exemplo muito bom ali para vocês. Aqui eu apago somente o sinal do líquor. Se eu tiver um cisto, que é uma bolinha d'água, né, um nódulo cístico, ele tem uma cápsula e tem líquido dentro. Esse líquido, ele é o quê? É um líquido diferente do líquor cefalorraquidiano. Então, muitas vezes eu apago o sinal do líquor e o cisto ainda fica brilhando, tá? Então, para que serve o flare? O flare nada mais é do que, vocês podem até lembrar disso aqui, tem muitos lugares que chama T2 flare, que T2 flare nada mais é do que apaguei o sinal do líquor, supressão do sinal do líquor. Então, detecta edema sem o alto sinal do líquor cefalorraquidiano, ou seja, é mais fácil de eu ver edema, de eu ver pequenas lesões do parênquima cefálico, tá? Como que vai ficar a substância cinzenta e a substância branca? Do mesmo jeito em T2, tá? Substância cinzenta em T2, sinal intermediário, substância cinzenta, sinal intermediário, substância branca, hipointensa, vai continuar hipointensa, tá? Então, para resumir, gente, essas três sequências básicas aqui, muito fácil, tá? T1, substância branca, branca, líquido escuro, substância cinzenta, cinzenta. Substância cinzenta não vai mudar nesses três, tá? T2,
vai ter a substância branca escura e o líquido brilhando, tá? O líquor brilhando, tá? Então, essa é a diferença entre T1 e T2, a substância branca e o líquor. Agora, de T2 para o flare é somente o líquor. Aqui o líquor brilha, aqui o líquor não brilha. Tá? Aqui está escuro. É somente essa a diferença. Reparem que a substância cinzenta aqui está escura, a substância branca aqui está escura. Gente, às vezes chega o horário, a gente fica com a cabeça ruim, tá? Então aqui a substância branca está escura e aqui a substância branca está escura. A única diferença das duas é que o líquor aqui está brilhando e aqui não. Tá? Então, T1, T2 e flare. Beleza? Agora, gente, eu vou mostrar para vocês algumas sequências que elas não são anatômicas, que a gente vai saber identificar, né, principalmente pela característica delas, assim, vocês vão ver que elas não são nada anatômicas, eu vou dar uma dica para vocês, mas felizmente a gente está falando aqui na teoria e tem a prática. A prática é mais fácil, porque a prática, muitas vezes quando vocês vão olhar o exame, já vai aparecer o nome, tá? Então, assim, mas alguns lugares não vão ter um nome. Então, por isso vocês têm que aprender esse básico aqui para vocês saberem que, olha, e às vezes vai aparecer um nome diferente em cada aparelho. Então, vocês têm que saber o que é T1, o que é T2 e o que é flare. Essas são as três principais. Aí eu vou falar mais duas e depois eu vou falar a difusão, tá? Mais uma e depois a difusão. Essa daqui é aquela que tem um tanto de nome, que é a sequência gradiente eco T2, que é chamada de SWI, SWAN ou T2 estrelas. Essa aqui serve para duas coisas. Detectar produtos de degradação da hemoglobina, que é o sangue, e cálcio, tá? Ou seja, calcificações. Só serve para isso. Tá? Ah, mas é uma sequência. A sequência só quer ver isso. Vocês lembram que eu falei assim, gente? Ressonância consegue fazer tudo. Eu quero só ver, imagina pegar um crânio, tem até um crânio aqui, ó. Imagina eu pegar um crânio. Eu quero saber se dentro desse crânio tem alguma pontinha de sangue ou de calcificação. Eu faço essa sequência. Essa sequência só serve para isso, tá? Só serve para isso. Não serve para eu olhar mais nada de anatomia. Vocês estão vendo que é uma sequência que fica bem brancona, tá? Em que eu não tenho muita anatomia. Eu vejo muito bem o que? Alguns vasos e esses pontos pretos, tá? O que são esses pontos pretos? Vamos lá, vamos explicar para vocês. Aqui está uma sequência T2, né, meio mal definida aqui, mas eu consigo ver que a substância branca está escura e que o líquido, tá? O líquor está brilhando, tá? O líquor está brilhando e a substância branca está escura, ou seja, é um T2. Quando eu tenho no T2 esses pontos pretos, isso pode ser petecas hemorrágicas, né, ou produtos de degradação da hemoglobina, que aí a gente tem inúmeras causas, né, de sangramentos que podem levar a essas petecas hemorrágicas, ou pode ser o quê? Calcificações, por exemplo, de uma neurocisticercose. Pode ser um ou outro. Daqui a pouco eu falo como que eu vou diferenciar. Só tem que, essa não é uma sequência sensível para ver isso. Eu consigo ver, ok, algumas coisas, mas quando eu pego essa mesma cabeça e jogo o SWI, eu consigo ver que além dessas, ó, existem muito mais o que produtos de degradação de hemoglobina ou calcificações, tá? Ou seja, se for sangue, não é pouquinho não. Está em mais áreas espalhadas de produtos de degradação da hemoglobina. Se for calcificações, também tem mais. Então, essa sequência eu consigo aumentar, potencializar a detecção de sangue, pequenas quantidades, por isso chama produtos de degradação da hemoglobina, ou calcificações. Como que a gente faz a diferenciação? Existem 3 jeitos, tá? Primeiro, pela história, tá? Um paciente que chegou pós-trauma, que vocês vão aprender na próxima aula, que a gente vai entrar no módulo de neuro, acredito já na próxima aula.
com uma lesão axonal difusa, que eu vou mostrar para vocês que a gente tem várias petecas hemorrágicas. O paciente chega muitas vezes rebaixado e com o exame muitas vezes inocente. E aí a gente faz, por exemplo, essa sequência e vê vários pontinhos isso provavelmente são produtos de degradação da hemoglobina, que são petecas hemorrágicas. Eu não tenho história, eu fiz essa sequência, o paciente está assim. Geralmente, o serviço que tem ressonância tem TC. Então, muitas vezes, quando faz e tem esse tanto de produto de degradação da hemoglobina, a gente faz um corte rapidinho na TC, para ver se é cálcio. Se for calcificação, vai aparecer muito fácil na TC, ou, né, se for sangue. Se for sangue, às vezes nem vai aparecer na TC, que se for petecas hemorrágicas, ou aparece muito discreto, tá? Sangue aparece na TC, gente. Estou falando de petecas hemorrágicas, tá? Então, petecas é igual a gente vê petecas na pele, são quantidades de sangue microscópicas, tá? Então, a gente vê com mais dificuldade na TC. Não é coleções sanguíneas, não é um AVC hemorrágico, não é um TCE, que tem um hematoma subdural, né? É diferente. Então, eu posso colocar ou na TC, ou pela história, ou na GE, o SUAN, ele consegue fazer com que o que é sangue fique escuro e o que é calcificação, ao invés desses pontinhos ficarem escuros, vão ficar mais brancos, mais com hipersinal. Então, a GE tem essa tecnologia que o SUAN dela consegue já separar do que é cálcio, do que é produto de degradação da hemoglobina. Mas se estiver em outra máquina, a gente pode usar desses artifícios, ou coloca na TC, ou vai muito pela história, tá? E ajuda do mesmo jeito, tá bom? Agora, a famosa difusão, tá? Por que eu falo a famosa difusão? Gente, que a difusão serve para tudo e mudou muitos paradigmas da ressonância magnética. Então, assim, gente, a difusão, ela já existe há um bom tempo, né? Eu acho que já desde a década de 90 aí já começou os primeiros estudos da difusão, mas era muito remota. Mas antes da difusão, a gente tinha praticamente T1, T2, FLE, só aquelas sequências ali que eu mostrei para vocês, e aí tinha muita limitação. A difusão, ela surgiu como um divisor de águas no mundo da ressonância magnética e abriu portas para outras sequências mais avançadas. Então, a difusão, o que é, gente, que a ressonância faz? Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente consegue ver metabólito? Sim, a gente consegue ver metabólito na ressonância magnética. Se eu falar para vocês que na ressonância magnética eu consigo ver a direção das hemácias. Se as hemácias estão subindo, se elas estão indo para a direita, se elas estão indo para a esquerda, se elas estão descendo, se elas estão andando em círculo, eu consigo ver isso na ressonância magnética. Eu consigo ver também se em determinado meio ou líquido, porque quantos por cento do nosso corpo é água? 70. Isso, cerca de 70% do nosso corpo tem água. Então, gente, eu consigo ver em determinado meio o quão livre essas moléculas de água conseguem se locomover. Pensem bem o seguinte, se eu coloco uma partícula de H2O, uma molécula de água, dentro de um suco de abacate, que é uma vitamina de abacate, e eu coloco dentro de um suco de limão, qual que você acha que vai... Imagina uma moléculazinha lá de água. Vocês acham que ela vai conseguir movimentar melhor em qual? No suco de abacate, que é bem grosso, bem espesso, ou no suco de limão ali? O que vocês acham? No suco de limão, tá? E aí, gente, é a mesma coisa aqui no corpo humano. Se eu tenho um tumor hipercelular, com muita célula, imagina um tumor cheio de célula. A molécula de água que está ali, ela não vai conseguir movimentar direito, porque tem muita célula.
É um tumor hipercelular, ou seja, ela vai ter restrição à movimentação dela, ou seja, vai ter restrição à movimentação das moléculas de água. E toda vez que essa movimentação das moléculas de água está restrita, a máquina vai emitir um sinal alto, ou seja, vai ter um hipersinal, tá? Então, se um tumor é hipercelular, ele vai emitir um sinal alto porque vai ter restrição à movimentação das moléculas de água. Pensem também no abscesso. Se eu tenho uma necrose, tá? Que é uma liquefação, uma morte do tumor ali por crescimento rápido, aí dá uma necrose central, que fica liquefeito, e um abscesso que é pus. Quem já drenou o pus vê o tanto que o pus é espesso. Na necrose, a molécula de água vai estar andando para lá e para cá normal. Não vai ter restrição à molécula de água. Ou seja, não vai ficar com hipersinal. Já no abscesso, aquela movimentação vai ser restrita, porque é muito espesso. Então, vai ter um hipersinal. Tá? E aí acontece também no AVC isquêmico. E aí o pessoal entende assim, o que acontece no AVC isquêmico? Gente, o AVC isquêmico, pensa o seguinte, imagina uma célula. Quando tem o edema citotóxico do AVC isquêmico, entra muita água dentro dessa célula. Entrou, ela fica túrgida. Quando ela fica muito túrgida, as moléculas lá não tem como movimentar mais. Embora seja edema, embora seja água, ela já está ali no limite. É como se você tivesse assim, enchendo um balão de água, vai enchendo um balão de água, vai enchendo um balão de água, elas vão estar ali movimentando. Chega num ponto que elas não conseguem mais movimentar. Se qualquer coisa que entrar mais ali, estoura. Então, a fisiopatologia do edema citotóxico restringir a difusão é porque as células já estão no limite, já estão tão túrgidas, tão no limite, que aquela molécula de água que está ali dentro por conta do edema, ela já está ali no limite, ela não consegue movimentar mais. Então, resumindo para vocês, tudo isso que eu falei para vocês são 3 coisas que vocês precisam lembrar que é restringir a difusão. Vocês lembrando dessas 3 coisas, vocês vão acertar 98, 99% das coisas que restringem a difusão. Sem brincadeiras, que são tumores, não todos os tumores, mas os tumores hipercelulares. Então, se tem um tumor que não restringe a difusão, provavelmente é um tumor que hiposcelular, tá? Qual outra coisa que eu falei que restringe a difusão, além de tumores? Abscesso. Abscesso. E a outra coisa? AVC isquêmico. AVC isquêmico. Essas 3 coisas, gente, perfeito, perfeito. Tumores hipercelulares, AVC isquêmico e abscesso. Gravem essas 3 coisas. Viu uma restrição à difusão? Se vocês lembrarem tumor hipercelular, AVC, abscesso, vocês já vão restringir ali, ó, o leque de muita coisa. Tá? Então, restringiu a difusão. Opa, tem restrição de difusão, vamos pensar nessas 3 possibilidades aqui. Tá? Só que eu falei para vocês que a difusão, para ter restrição, como que vai ficar a ressonância? Ela vai brilhar. Ela vai emitir um hipersinal, não é? Só que esse hipersinal, ele tem que ser validado. É aquele negócio, eu quero saber se ele é verdadeiro mesmo, se é um hipersinal verdadeiro mesmo. É como eu pegar a contrafoto ali, ó. Tem um hipersinal, eu quero ver se realmente comprova o recibo ali, eu quero ver o recibo, se é um hipersinal mesmo. E aí eu vou olhar o ADC, que é o coeficiente de difusão aparente. Mas o que vocês têm que saber? O que brilha na difusão tem que ficar escuro no ADC. Se tiver esse antagonismo, eu confirmo a restrição à difusão. Não adianta brilhar na difusão
se não cair o sinal no ADC. Se brilhar na difusão e brilhar no ADC, não é restrição verdadeira. Isso é chamado de efeito T2 ou pseudo-restrição, tá? Então, olha aqui, ó. Tem algumas imagens que tem alto sinal em T2 vão aparecer brilhantes nas imagens de fusão, DWI é difusão, tá, gente? Por isso que eu falo, vocês têm que saber interpretar, porque muitas vezes vai aparecer esses nomes, DWI é difusão, sem que haja uma difusão restrita verdadeira, é um efeito T2. Então, para ser difusão restrita ou restrição verdadeira, a difusão tem que brilhar na difusão e cair o sinal no ADC, tá? E aí, sempre essas duas sequências andam juntas. Na hora que aparece uma, logo embaixo tem a outra. Tem algumas máquinas que você já olha assim, eu não gosto, particularmente eu não gosto. Aparece uma imagem de difusão, na outra seguinte é ADC. Uma difusão, uma ADC, uma difusão, ADC. Você vai rodando o exame, vai sendo assim, mesma imagem de difusão, mesma imagem ADC, mesma imagem de difusão, mesma imagem ADC. Eu gosto de olhar a difusão e depois olhar o ADC. Não olhar intercalado, igual algumas máquinas fazem. Mas existe isso. Mas deixa que você olhe as duas, tá? Então tem que olhar a difusão e olhar o ADC. Olha que legal isso aqui, tá? Deixa eu mostrar essa imagem aqui. Vamos lá. Que sequência é essa? Como que está o líquido, o líquor? Brilhante é T2? Brilhante. E a substância branca? Preta. Preta. Então, qual sequência é essa? Você falou, pode falar. T2. T2, falar sem medo, T2. Então, só para entender, líquor brilhando e substância branca escura, T2. Beleza. Eu tenho alguma lesão nessa sequência? Compare um lado com o outro. Tem alguma diferença? Sim, do lado direito ali. Direita ou esquerda? Minha direita, né? À esquerda do exame. À esquerda do exame, exatamente. Quem foi que falou? Samara. Samara, muito bem, Samara. Então eu tenho o quê? Uma lesão nodular aqui, tá? O que é isso aqui em volta da lesão, gente? O que vocês acham que é? Tem uma lesão nodular. Vamos aprender a interpretar os exames agora. A gente vai ter essas aulas práticas, tá? Que a gente vai discutir só exames, mas aí aqui a gente já vai discutir um pouco. Eu tenho uma lesão e tem algo em volta da lesão. Parece estar um pouco mais brilhoso. Poderia ser um edema? Isso, perfeito. Exatamente, perfeito. Porque qual que é o raciocínio? Olha, é um T2, o líquido brilha. Em volta da lesão, tem o quê? Vamos falar assim, uma imagem com alto sinal, mais brilhoso, como vocês falaram, né? Ou seja, mais brilhante, que é o quê? Um edema, tá? Então, eu tenho uma lesão que tem um edema periférico, tá? E aí, essa lesão, o centro dela tá o quê? Brilhando. Provavelmente, essa lesão pode ser o quê? Se o centro dela está brilhando. Um cisto. Pode ser um cisto. Perfeito. A primeira coisa que a gente olhou no T2 foi isso. Agora vamos olhar essa sequência aqui. Comparar com essa. Como que está o líquor? Ó, a gente está vendo aqui os sulcos, né? Então eu olho aqui, não estou vendo o ventrículo, olho os sulcos. O líquor está como? Preto. Está preto. Então, não é T2. Ou é T1 ou é flé. Como que está a substância branca? Está branca ou está escura? Está mais para branca ou está mais para escura? Sim, então é Hã? Mas está mais para branca, correto?
Concorda ou não? Sim. Então, qual sequência é essa daqui? Flare? T1. T1. Porém, o que foi feito aqui? T1 e injetou o quê? Contraste. Contraste. Isso. Impregnou na periferia da lesão. Tá? O que vocês acham que pode ser essa lesão? Só com essas duas sequências. Uma imagem cística com edema periférico e impregnação capsular ou periférica. Um abscesso? Poderia ser um abscesso? Poderia. E essa daqui? Vamos analisar? Que sequência é essa daqui? T2. T2, perfeito. Tem o que aqui? Aparentemente é uma lesão cística também. Uma lesão cística também. Tem edema em volta ou não? Tem. Tem edema em volta. Um pouco menor, mas tem. E aqui, que sequência é essa? T1. T1. Injetou contraste? Injetou, né? Está impregnando a cápsula aqui. Então foi um T1 com contraste. Tá praticamente idêntico. Uma lesão cística, com edema, com impregnação pelo contraste periférico. Uma lesão cística, com edema, com impregnação pelo contraste. Qual sequência vocês acham que mataria a charada aqui? Que a gente acabou de aprender. Pensando em um abscesso ou pensando num tumor? Difusão? Difusão. Se isso aqui for um abscesso, eu esperaria a restrição aonde? Na parte Interior. líquida, central, ou na parte periférica? A restrição. Parte central? Parte central, que é onde está o pus, né? Onde está o pus. Agora, se isso aqui for um tumor, por que um tumor pode ter uma parte líquida? Por vários motivos, né? Pode ser um tumor sólido cístico, ou pode ser o quê? Uma necrose, né? E aí, pensando no tumor, onde que eu esperaria a restrição? Na parte periférica que está impregnando, ou seja, na parte que pode ter algo sólido, ou na parte líquida central? O que vocês acham? Hein, gente? Na parte sólida ou na parte líquida? Lá na parte sólida? Sólida. Na parte sólida. Então, olha aqui para vocês verem. Ó. Duas imagens idênticas fez a restrição, a difusão. O abscesso brilhou a parte central, tá? Brilhou a parte central aqui da lesão. Ou seja, aqui, ó, uma lesão cística que brilha a parte central, eu já matei a charada que é abscesso. Eu não preciso nem biopsiar, eu não preciso falar que isso aqui é um tumor, nem nada, porque o líquido que brilha na difusão é um líquido espesso, não é necrose, não é cístico, é pus, tá? Então aqui, a mesma lesão que eu tenho nesses dois casos, a difusão é primordial. Fez a difusão, brilhou a central, ou seja, opa, é um líquido espesso. É um pus. Então, isso aqui é um abscesso. É uma doença infecciosa. Tá? Pode ser uma complicação de uma encefalite, de alguma meningoencefalite, o que for. Agora, aqui não. Aqui eu tenho uma metástase, né? Ou um tumor. Por quê?
eu tenho uma impregnação periférica e somente restringe, ó, só ficou branquinho, só a periferia. E dentro da lesão, que é líquido, tá escuro, ou seja, é necrose, é cístico, tá? Então aqui, ó, só ficou branquinho, só restringiu a periferia. Então aqui provavelmente é um tumor, tá? Aqui é um tumor. Não é um AVC. Um AVC não vai dar uma área cística, um AVC isquêmico. Totalmente diferente, não é uma área cística. Então, na difusão, isso aqui já ficou muito claro para a gente, tá? Então, isso aqui já ficou muito claro. Então, quando a gente entende a sequência da ressonância magnética, fica bonito olhar os exames. Quando eu falo bonito, você começa ali a olhar o exame e dá o diagnóstico preciso, tá? E quando eu falo dar o diagnóstico preciso, pessoal, olha isso aqui. Deixa eu só pular aqui o T1 aqui, que eu vou só explicar. Olha isso aqui, como que é fenomenal, tá? Eu acho que eu comentei com vocês na aula de introdução e vou perguntar para vocês aqui agora. O que significa quando a lesão impregna pelo contraste? Ó, tem uma lesão que tem uma impregnação pelo contraste. É uma lesão vascularizada, é uma lesão que tem capilar, tem vaso sanguíneo, o que é? Se ela capta, é porque tem vascularização. Eu lembro que você falou na Quem primeira falou? aula que quando impregna por contraste em cérebro é a favor de neoangiogênese. Certo. Na verdade, quem foi que falou a primeira e a segunda? Só para eu saber aqui. A primeira foi Tamara. Tamara. E o segundo foi quem? João Guilherme. João Guilherme, na verdade, é o contrário, João. É o seguinte. Um abscesso impregnou pelo contraste? Impregnou. Vocês estão vendo aqui que tem uma impregnação capsular. Impregnou perifericamente. Você acha que o abscesso tem neoangiogênese? Ou, Tamara, você acha que o abscesso é vascularizado, um pulso? Não. Vascularizado? Não, gente. Já Então, tem um líquido ali, já o líquido já acumulou ali dentro. Exatamente. Não é vascularização ou neoangiogênese quando tem impregnação pelo contraste. O que significa impregnação pelo contraste, João? No cérebro, é quebra da barreira hematoencefálica e não neoangiogênese, é o contrário. Então, quando eu tenho quebra da barreira hematoencefálica, que é uma proteção do cérebro, eu tenho impregnação pelo contraste. Então, nem tudo que impregna no cérebro tem vascularização. O que impregna no cérebro tem o quê? Quebra da barreira hematoencefálica. Agora, como que eu vou saber se a lesão tem o quê? Vascularização ou neoangiogênese? A ressonância consegue saber? Consegue, a ressonância brinca com tudo, gente. Igual eu falei para vocês. Eu faço o quê? A perfusão. E aí, na perfusão, eu vou avaliar o quê? A capilaridade, a neoangiogênese. Então, se eu pego aquela mesma lesão, vamos supor, essa mesma lesão aqui, imagina que seja essa daqui, e faça a perfusão, e ela fica vermelha ou fica quente, isso aí indica para mim neoangiogênese, ou seja, capilaridade. Qual lesões eu tenho neoangiogênese, eu tenho capilaridade? Infecção, eu tenho neoangiogênese? Sim ou não, gente? Tenho aumento de formação de vasos sanguíneos numa encefalite, por exemplo? Não tenho. Numa doença desmielinizante? Não. Indica para mim o quê? Tumor. Tá? Então, quando eu tenho um aumento
aumento da perfusão, ou seja, uma perfusão quente, isso aí indica para mim neoangiogênese, ou seja, indica para mim tumor. Então, uma outra forma, se eu quiser diferenciar essas duas aqui, o que é tumor, o que não é, as duas impregnou pelo contraste. Eu faço a perfusão. Perfusão deu quente, tumor. Perfusão deu fria, ficou azul, não é tumor. Tá? Porque tumor tem neoangiogênese. Tumor maligno, né? Ele vai o quê? Replicar. Ele vai o quê? Tem que ter vaso sanguíneo para alimentar ele ali, para ele crescer. Tá? Então, ele tem neoangiogênese. E a outra forma, que é mais fácil ainda, que aí assusta todo mundo, que é isso aqui, ó, que é chamado de espectroscopia, que é esses gráficos, tá? Mas que eu falo o seguinte, gente, eu não preciso saber pico de lactato, pico de lipídio, eu não preciso saber o pico de outros metabólitos. Tem esses 4 metabólitos aqui, na verdade 3 metabólitos, que é o que eu preciso saber praticamente, que é o N-acetil-aspartato. O que é o NAA? N-acetil-aspartato. Significa o seguinte, NAA alto, pico de NAA alto, significa que é um neurônio saudável. Então, se eu estou querendo analisar uma parte do cérebro, coloquei lá a caixinha, coloco lá, ressonância, mede para mim a espectroscopia dessa região. Aí vai lá e dá um NAA alto. Aí eu sei, esse é um neurônio saudável. E aí, o pico de colina significa para mim o quê? Replicação celular. Gente, cérebro tem replicação celular? Tem muita replicação celular ou tem pouca? Pouca. Pouca. Qual outro tecido também que não tem muita replicação celular? Músculo. Tá? Então, o cérebro não tem muita replicação celular, não tem quase nenhuma replicação celular. Então, o pico de colina significa replicação celular. Então, o pico de NAA sempre vai estar maior do que o pico de colina. E eu tenho um outro metabólico, que é a creatina, que é o fiel da balança. Que ela sempre vai ser um metabólito estável. Então, grave, NAA, neurônio saudável, N-acetil-aspartato, no neurônio saudável ele vai estar alto. Colina indica replicação celular. Ele vai estar baixo no neurônio saudável. E creatina, ele é o fiel da balança. Ele vai estar sempre ali, né, servindo para ser o juiz. Se um está alto, se o outro está baixo. Ele sempre vai estar estável. Então, dito isso que eu falei para vocês, eu coloquei numa determinada área. O NAA está baixo e o colina está alto. A creatina vai estar estável. Então, a colina vai estar mais alta do que NAA. O que isso significa para mim? Replicação celular alta, tumor, por exemplo. Isso. Isso. Só isso. Quando eu tenho um pico de colina e uma queda de NAA, queda de NAA não é um neurônio saudável. Ou seja, queda de NAA eu vou ter em doença desmielinizante, eu vou ter em doença infecciosa, em doença tumoral, mas pico de colina de replicação celular eu só vou ter em tumor. Então, olha como é fácil falar se é tumor ou se não é tumor pela ressonância magnética. Hoje em dia, não basta falar que é tumor ou não. Você tem que falar qual tipo de tumor que é. Pelos metabólitos intracelulares, pelas características, a gente consegue cada vez mais avançar em qual tipo de tumor que é. Então, se eu quiser falar se é tumor ou não, eu vou usar a difusão, eu vou usar a perfusão, eu vou usar a espectroscopia, tá? E aí eu vou falar se é tumor ou não, com a maior tranquilidade do mundo. Isso é uma doença tumoral, isso é uma metástase, tá? E aí, para finalizar... Renato. Né? Oi, pode fazer a pergunta, gente. Só antes de você entrar aí nessa parte. Então, o pico de colina, eu vou pensar ali em tumor,
Já se for abaixo de NAA, pode ser outras coisas que não seja tumor. Isso, exatamente, perfeito. NAA, gente, sempre vai estar alto num neurônio saudável. Então, se eu for medir o metabólito de um neurônio saudável, é o N-acetilaspartato, é o NAA. É o que está presente nos neurônios saudáveis. Então, o pico dele vai estar alto. Se ele estiver doente, seja por uma doença desmielinizante, seja por uma doença infecciosa, uma doença tumoral, o que for, esse NAA vai estar diminuído, porque não é um neurônio saudável. Aí, o que é? O óleo colina. Colina está baixo? Opa, não é tumor. Tá? Porque não tem replicação celular. Colina está alto? O que tem replicação celular é doença tumoral, que está replicando. Infeccioso não vai estar tendo replicação celular. Desmielinizante não vai ter replicação celular. Tá? Então, gravem isso. Agora, olha para você ver a diferença. Doença desmielinizante pode impregnar pelo contraste, porque tem quebra da barreira hematoencefálica. Doença infecciosa pode impregnar pelo contraste, e impregna pelo contraste a maioria das vezes, porque tem quebra da barreira hematoencefálica, mas isso não significa vascularização, não significa neoangiogênese. O que significa? É a perfusão. Que eu vou saber se a perfusão é quente, se tem neovascularização, ou se é uma perfusão fria, quando fica azul. Tá? Que aí não tem neovascularização. Deu para entender essas sequências avançadas? Sim. Sim ou não? Ótimo. Gente, e a última coisa que eu vou falar para vocês, né, é do T1 pós-contraste. Por que que geralmente 99% das vezes dos exames, seja de neuro, de abdômen, de músculo, eu injeto o contraste no T1? Porque o T1, gente, eu vou ter já o baixo sinal do líquor, e além de ter o baixo sinal do líquor, porque eu não quero que nenhum alto sinal me atrapalhe, eu não quero que um alto sinal do líquor ou de outro líquido, que se for em outra região, me atrapalhe a ver uma coisa que está realçando. Então, eu vou preferir injetar no T1. E, além disso, eu vou injetar no T1 com saturação de gordura. Eu vou apagar o sinal da gordura. Isso chama de saturação de gordura. E aí, tudo que impregnar eu vou ver mais fácil. Gente, uma outra coisa para vocês anotarem. Gordura brilha tanto em T1 quanto em T2. Gordura tem alto sinal em T1 e alto sinal em T2. Muita gente confunde isso. Quando não tem alto sinal tanto em T1 quanto em T2, é porque foi feito um FET7, ou seja, apagou o sinal da gordura. Foi feito um T1 com FET7, com apagamento do sinal da gordura. Foi feito um T2 com FET7, apagamento do sinal da gordura. Eu vou falar isso para vocês agora, tá? Na verdade, assim, eu não sei se eu vou entrar em abdômen rapidinho, né? Que são 9h08 ainda, aproveitar ainda 20 minutinhos para a gente não desperdiçar. Mas a última coisa de neuro era isso. E só uma coisa de anjo. Gente, anjo-ressonância. Teve até uma colega que me mandou uma dúvida, que eu falei o seguinte, olha, na anjo é estudo dos vasos. Na tomografia, já é subentendido que angiotomografia é com contraste. Não existe angiotomografia sem contraste. Se eu quero fazer uma angiotomografia de tórax, só pode ser feito com contraste. Se eu quero fazer uma angiotomografia arterial do crânio, reparem que eu falei arterial do crânio, porque pode ser uma angiotomografia venosa do crânio, uma angiotomografia arterial do abdômen, uma angiotomografia venosa do abdômen, só pode ser com contraste. Na angiorressonância, não. Eu posso fazer com contraste, mas se houver alguma contraindicação, em alguns casos, a gente pode fazer sem contraste. Ué, Renato, como é que eu faço uma angiorressonância sem contraste? Vocês lembram que eu falei para vocês que a ressonância consegue ler o trajeto das hemácias? Então, se eu faço aqui
a imagem de ressonância e eu quero ler só as hemácias, só para onde elas estão indo, ele consegue desenhar os vasos para mim. Então, se eu tenho hemácia subindo, se eu tenho um trajeto tortuoso, se eu tenho uma dilatação, uma estenose, eu consigo... Então, isso é angiorressonância, correto? Correto. A angiorressonância, ela tem uma sequência que chama TOF, T-O-F, que significa Time of Fly, tempo de voar, que é a sequência de anjos sem contraste, chama TOF. Só dá para fazer na ressonância magnética. Tá? Na tomografia, a anjo é sempre com contraste. Correto? Beleza, pessoal? Pessoal, abdômen eu vou deixar já para a semana que vem, aí a gente não fica tão cansado, porque aí agora já são 9h10, como a gente tem essa aula segunda aí, é para ser uma aula leve, né? Eu sempre falo o seguinte, que se eu der muita informação também ao mesmo tempo, o cérebro começa a bugar. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, que eu prefiro muitas vezes fazer aulas a mais, e como a gente puxou essas aulas do 7º período, e aí tem essas aulas gravadas que eu falo, gente, vocês podem gravar, eu permito, vocês podem assistir na hora que vocês estiverem tranquilo em casa, na velocidade de 1,5, 2, no domingo, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, assiste quando vocês puderem, e aí pode me mandar mensagem, mas não deixem de assistir. E aí é melhor que seja assim, às vezes fracionado, que eu dar uma aula de 2h30 e ficar aqui todo mundo morrendo. Porque o assunto, muitas vezes, é pesado, e eu tento deixar ele mais leve, com esses exemplos, com exemplos práticos, e segmentando mais ali para vocês entenderem. Porque rádio, vocês vão ver, rádio é muita informação. Nós estamos começando agora a preparar vocês para entrar nos módulos, tá? E aí a gente provavelmente ou vai entrar no módulo sexta agora ou na próxima aula, mas vamos entrar aí no módulo de neuro, que é um módulo que eu gosto demais e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. O de abdômen que é mais extenso, tá? Mas o módulo de GO e de mama também são muito bons, tá? O de abdômen também é muito legal, mas é extenso. Aí a gente tem que estar sempre ali manejando para não ficar cansativo, tá? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Se quiser, estou à disposição. Se não, até sexta. E aí, sexta-feira, encontro com vocês lá. Tá bom? Samara, tá, pode perguntar. Oi, gente. Obrigado, viu, gente? Obrigado aí por me aturar aí à noite. Obrigado, Larissa. Obrigada, Renato. Aí. Valeu, obrigado a todos vocês aí. Tá bom? Até, gente. Renato, Oi. na hora que você explicou ali da difusão e do ADC, eu não entendi muito bem quando que eu vou utilizá-los, quais indicações ali para eu poder utilizar eles. Ótimo. Samara, pense o seguinte, a difusão na verdade, assim, ela já está nos protocolos de crânio-rotina. Vamos falar aqui de crânio. De crânio, ela vai estar no protocolo de crânio-rotina. A gente tem um protocolo para cada coisa. Por exemplo, se for convulsão, eu vou usar determinada sequência. Se for cefaleia, eu vou usar determinada sequência. Se for tumor, suspeita de tumor, eu vou usar determinada sequência. Se for esclerose múltipla, eu vou usar outras. Ou seja, por isso que a gente precisa, aquilo que eu falei para vocês, da justificativa, da história clínica. Porque se você não fizer as sequências de acordo com a suspeita específica, muitas vezes você não vai fazer o diagnóstico, porque precisa de fazer as sequências direcionadas. Porém, a sequência de difusão é uma sequência que já é uma sequência básica. Ela sempre vai estar em praticamente todos os exames ali de abdômen e de neuro. De músculo, ela, a maioria das vezes, é dispensável. Mas, porque músculo mais tendinite, lesão, rotura e tal. Quando tem uma suspeita de um tumor musculoesquelético, a gente faz. Mas quando é músculo rotina, vou jogando bola, machucou o ombro, machucou o joelho, torceu o tornozelo e tal, ela é dispensável. Por quê? Ela vai ajudar para mim, no caso, se é um tumor,
ela vai me ajudar a falar se é um tumor, se tiver com hipersinal, se é algum processo infeccioso do tipo abscesso, ou se vai ter, no caso do crânio, um AVC isquêmico, tá? E se eu tiver em outra situação, com uma suspeita de uma isquemia, por exemplo, no rim, né, um infarto renal, alguma coisa assim, ela também vai me ajudar. Então, na próstata, se eu quero ver um tumor de próstata, estou fazendo ali a ressonância multiparamétrica da próstata, que aí a gente tem um PIRADS, que eu vou explicar para vocês, né? E aí uma das coisas que vai me ajudar a ver pequenos tumores de próstata é se tem restrição à difusão ou não. Muitas vezes eu vejo o tumor pela restrição à difusão, tá? Então, a restrição é basicamente para aquelas 3 coisas que eu falei para vocês. Se você lembrar, isquemia, né, tumor e abscesso, você vai acertar 99% ou mais das restrições à difusão. Então, a gente sempre vai usar nessas situações. Mas lembrando que, igual eu falei, na prática, em crânio e abdômen, acaba sempre usando. Deu para entender, Samara? Deu. Mas eu acho que então, eu entendi essa parte. Então eu vou entender aquela hora lá que você falou da restrição verdadeira e não verdadeira. A restrição verdadeira vai ser porque está brilhando na difusão. Isso, só que aí tem que ter, além de brilhar na difusão na ADC. Tem que estar com baixo sinal na DC. É o contrário. Brilha na difusão e escurece na DC. Aí é restrição verdadeira. Se brilhar nos dois, é pseudo-restrição, ou seja, é uma restrição fake, digamos assim, né? Não existe restrição fake, mas é uma pseudo-restrição, ou seja, é o que a gente chama de efeito T2, tá? Deu para entender? E aí, se eu tenho uma restrição verdadeira, significa que eu estou tendo ali muita água dentro das minhas células que elas não estão conseguindo movimentar. É isso que vai traduzir. Uma das possibilidades é essa, mas o que significa restrição é as moléculas de água estão com dificuldade de movimentar. Pode ser que tenha muita água, muito edema, e ela não consegue movimentar direito. Pode ser por conta de um ambiente espesso, que aí é um pus, ou pode ser que tem muita célula, e ela não consegue movimentar. Ou seja, a restrição quer dizer, o nome é restrição à movimentação das moléculas de água. É tudo que dificulta ela de movimentar. E são basicamente essas 3 coisas. Um líquido espesso, pus, quando tem uma célula muito túrgida, que é no caso de um edema citotóxico, né, de um infarto, de uma isquemia, ou quando tem um tumor hipercelular, tá? Com muita célula. Deu para entender? Deu sim. Obrigada, viu, Renato? Ah, ótimo. Imagina. Mais alguém? Obrigado, Carlos. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu tinha até te perguntado a respeito da Angio-TC para pacientes com diabetes mellitus e com mais de 60 anos de idade. Certo. Foi você que me mandou a mensagem, né? Eu te mandei perguntando. Aí hoje você falou a respeito da angiorressonância, né? Sem contraste. Então, no caso, seria uma opção para esse paciente, né? Traria os mesmos benefícios? Certo. Então, vamos lá. Lógico que a gente tem as vantagens e desvantagens de cada método. Se o paciente tiver, né, uma contraindicação absoluta a fazer um contraste, ou seja, se tiver com clearance de creatinina muito baixo, mesmo após a gente hidratar, esse clearance não melhorou e tudo, é uma alternativa fazer a angiorressonância, sim, tá? A angiorressonância sem contraste. Muitas vezes a gente acaba também injetando contraste na ressonância, mas naqueles que não podem usar contraste na angiotomografia, também na ressonância também é contraindicado. O clearance de creatinina serve para os dois, tanto para o gadolino quanto para o iodado. Então, se a gente precisa fazer uma ressonância e às vezes tem uma contraindicação na TC, né, de tomar o contraste, uma alternativa é sim, Ana, fazer uma angiorressonância sem contraste,
tá? Inclusive as angios de crânio, arterial de crânio, muitas vezes é feita pela ressonância e já faz direto sem contraste, tá? Então, é uma alternativa. O que não é bom, né? Então, tudo na vida a gente tem o ponto fraco, o ponto forte. O que não é bom na angiorressonância fazer? Para TEP, porque aí a TEP já seria uma circulação pulmonar, e aí a gente já teria aquela, digamos assim, uma dificuldade maior para fazer sem contraste com a ressonância, tá? Então, assim, para TEP não é uma alternativa que a gente costuma fazer muito, mas para as outras anjo é uma alternativa sim, tá? Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês também, aproveitando essa excelente pergunta, que pouca gente sabe, ó, se for caso de alergia ao contraste iodado, que não é tão comum igual era antes, porque hoje a maioria dos contrastes é não iônico. Se for um caso de alergia, e a pessoa precisa fazer uma angiotomografia de tórax para pesquisa de TEP, só que ele é alérgico, não é que ele tem problema de função renal, ele é alérgico ao contraste iodado. Você pode fazer o contraste gadolínio, que é outro elemento, outra substância, não tem nada a ver com alergia ao iodo, e fazer a angiotomografia, ou seja, o gadolínio serve para a angiotomografia. O gadolínio é um metal, ele vai ser detectado pela tomografia. Já o contraste iodado na ressonância, a ressonância é como se não tivesse contraste. Só que o gadolínio serve como contraste na angiotomografia em situações que tenha alergia ao contraste iodado. Só que isso aí são situações de exceção. Tá? A gente não vai sair fazendo gadolínio para todo mundo na tomografia. Tá? Mas, naqueles casos que haja uma contraindicação do tipo alérgica ao contraste iodado, a gente pode usar o gadolínio na tomografia. Isso é uma coisa que pouca gente sabe e é uma solução muitas vezes. Tá? Uma solução muitas vezes. O paciente é alérgico ao contraste iodado. Está lá com uma suspeita de TEP. Não pode fazer angiografia porque usa iodo. Tá? A angiografia, né, na hemodinâmica, usa iodo. A angiotomografia usa iodo. A angiorressonância usa o gadolínio, mas você pode usar o gadolínio na angiotomografia. Tá? Então, é uma alternativa. Tá? Que pouca gente sabe. Então, assim, esse foi um parênteses, mas, respondendo a sua pergunta, em alguns casos, a gente pode fazer a angiorressonância sem contraste quando tem uma alteração da função renal, sim, tá? Não é em todos os casos, tem que gravar isso, mas em alguns casos pode ser a solução, tá bom? Boa pergunta. Tá ótimo, Renato, muito obrigada. Nada. Mais alguém? Obrigado, Karen. Boa segunda, boa semana. Tô gostando da turma sua, de verdade. A gente vai cada vez aí mais